Helena Alves era uma simples governanta quando descobriu que o patriarca milionário da família para quem trabalhava não estava numa luxuosa clínica, como o filho dizia a todos, mas acorrentado como um prisioneiro na cave da própria mansão. A partir do momento em que ela decidiu não fingir que não ouviu aquele gemido vindo lá de baixo, uma teia de mentiras, ambição e crueldade começou a ser desmascarada, e a coragem de uma mulher invisível mudou para sempre o destino de um dos apelidos mais poderosos de Lisboa. Esta é uma história de fé, justiça e redenção, em que até as correntes mais pesadas se transformam em caminho para a liberdade. Prepare-se, porque essa história vai mexer com o seu coração. Subscreva o canal, deixe o seu gosto neste vídeo e comente aqui embaixo de onde está a assistir. Helena Alves tinha 32 anos e mãos que conheciam o peso do trabalho desde menina. Filha de um pedreiro e de uma lavadeira, crescera a ver o pai voltar para casa com as costas arqueadas e a mãe com os dedos vermelhos de tanto esfregar roupa alheia. Aprendera cedo a trabalhar calada, mas nunca a aceitar injustiças, sem que algo doesse por dentro. Havia nela uma coragem contida, guardada como brasa debaixo de cinza, um senso de justiça que não se apagava mesmo quando tudo conspirava para que ela baixasse a cabeça e seguisse em frente. A mansão dos Gouveia ficava no alto do bairro do Restelo, em Lisboa, uma construção imponente de 3 andares com jardins cuidados e portões de ferro batido. Helena trabalhava ali como governanta havia quase 2 anos e conhecia cada canto daquela casa. O mármore frio do hall de entrada, o cheiro de cera nas escadas de madeira, o barulho do ar, condicionado central que nunca parava. A sua rotina começava às 6 da manhã e terminava quando a última luz se apagava. Dobrar toalhas, esticar lençóis, alinhar chávenas, polir espelhos. Cada gesto precisava de ser perfeito, invisível, como se a casa se arrumasse sozinha. No bolso do avental branco que usava todos os dias, Helena carregava um terço gasto, as contas de madeira escura já lisas de tanto serem tocadas. A sua fé não era de discurso nem de missas aos domingos apenas. Era feita de pequenos gestos e orações murmuradas, enquanto esfregava o chão de mármore, enquanto subia e descia, escadas enquanto preparava tabuleiros. Às vezes, quando o dia pesava demais, ela segurava o terço com força e pedia em silêncio que Deus lhe desse paciência para aguentar os olhares de cima para baixo, as ordens dadas em tom de ordem, as palavras que faziam questão de lembrar que ela era apenas a empregada. Um nome rondava aquela casa como um fantasma: Joaquim Gouveia, o patriarca de 80 anos. As fotos nas paredes mostravam um homem sorridente, de chapéu de feltro e braços abertos em festas de família. Havia uma grande no corredor principal a preto e branco, onde ele aparecia ao lado de uma mulher elegante e 2 crianças pequenas. Noutra, mais recente e a cores, Joaquim sorria diante de um bolo de aniversário cercado de gente. Mas Helena nunca o vira pessoalmente, nem uma vez. Marcelo Gouveia, o filho milionário, repetia para quem quisesse ouvir que o pai estava numa excelente clínica particular, tratado com todo o cuidado que o dinheiro podia comprar. Dizia isso em chamadas de trabalho, em conversas casuais, sempre com um sorriso tranquilo e voz firme. Mas Helena via coisas que não se encaixavam nessa história. Envelopes de banco rasgados com o nome de Joaquim Gouveia no lixo. Remédios controlados com receita em nome do idoso, a surgir e a sumir na despensa sem explicação. Pratos de comida extras que desciam para a área de serviço em tabuleiros cobertos e não voltavam. Ao encarar aqueles retratos antigos pendurados nas paredes, Helena sentia um aperto no peito. Lembrava-se do próprio avô, pedreiro como o pai, que morrera aos 76 anos ainda a trabalhar porque não tinha outra escolha. Lembrava-se da dignidade dele, do orgulho de nunca ter pedido nada a ninguém. E olhando para o rosto sorridente de Joaquim nas fotografias, sentia uma responsabilidade a crescer dentro dela, incômoda e insistente, por aquele idoso invisível. Ela trazia uma culpa que não cicatrizava. Anos antes, quando trabalhava num lar de idosos público no bairro da Ajuda, Helena denunciara maus tratos contra uma senhora de 79 anos. Levara o caso à coordenadora,
a assistente social, chegara a procurar a provedoria. Foi acusada de mentirosa, de inventar histórias para chamar a atenção, de querer prejudicar gente de bem. Perdeu o emprego numa semana, e 2 meses depois a idosa que tentara proteger morreu. A notícia chegou pelos jornais, num canto pequeno da página, sem alarde. Desde então, o medo de não ser ouvida e o receio de confronto com gente poderosa acompanhavam Helena como uma sombra. Mas também a seguia a lembrança daquela senhora, o olhar dela a pedir ajuda e a pergunta que não queria calar: e se ela pudesse ter feito mais? Mesmo assim, 2 objetivos começaram a guiá-la agora, naquela mansão silenciosa. Descobrir se Joaquim Gouveia estava realmente em segurança e, se não estivesse, encontrar uma forma de ajudá-lo sem colocar em risco a irmã mais nova, Juliana, que dependia inteiramente do salário de Helena para pagar o curso de enfermagem. Cada euro contava. Perder o emprego significaria abandonar o sonho da rapariga. O obstáculo prático estava diante dela todos os dias: a porta da cave. Recentemente, fora reforçada com uma tranca nova, dourada e pesada, e uma câmara instalada logo acima a piscar com a sua luz vermelha. Rui, o caseiro e segurança, era o único que descia até lá, sempre com tabuleiros cobertos por panos brancos. Ele subia de volta rápido, trancava a porta com cuidado e pendurava a chave num porta-chaves próprio que não saía do cinto. O obstáculo emocional era mais fundo e doía mais. Cada lembrança de humilhação passada secava a garganta de Helena quando pensava em questionar Marcelo. Ela via-se novamente diante da diretora do lar, a ouvir que era histérica, que não sabia o que estava a dizer, que gente como ela não entendia a complexidade das coisas. As palavras ainda queimavam. Ainda assim, Helena continuava a anotar tudo no caderno de estoque da cozinha, aquele dossiê azul onde registrava mantimentos e produtos de limpeza. Entre as linhas oficiais, ela começara a anotar outras coisas. Mantimentos que sumiam sem explicação, remédios controlados que desciam em quantidade maior do que o normal, horários em que o gerador falhava e deixava corredores inteiros às escuras. Detalhes pequenos, soltos, que ela ainda não sabia como encaixar. Reparava também noutras coisas. No porta-chaves pesado pendurado na cozinha, com chaves antigas que ninguém usava. No elevador de serviço barulhento, que chiava ao subir e descer. No portão lateral dos fornecedores, sempre destrancado durante o dia. No telemóvel simples que ficava na gaveta da despensa, sem bateria há semanas. Tudo parecia uma peça solta de um quebra-cabeças que Helena ainda não entendia, mas que começava a tomar forma na sua cabeça. Naquela tarde de quinta-feira, o céu estava pesado e cinzento. Helena desceu à despensa para ir buscar sacos de arroz e feijão que precisavam de subir para a cozinha. A escada de cimento era fria e úmida, e a luz do corredor piscava de vez em quando. O ar perto da porta da cave estava mais frio que o normal. O motor do frigorífico industrial roncava alto, um barulho constante e monótono. Mas, por trás daquele ruído mecânico, Helena ouviu outra coisa, um arrastar metálico, lento, pesado, e depois um gemido rouco, humano, fraco, mas inconfundível. O coração de Helena disparou. As mãos tremeram sobre as caixas de mantimentos que segurava. Ficou parada, a suster a respiração, a tentar ouvir de novo. O barulho do frigorífico engolia tudo. Mas tinha sido real. Ela tinha a certeza. Sem coragem de chamar ninguém, sem saber o que fazer, Helena apertou o terço no bolso do avental. Os seus dedos encontraram as contas gastas, e ela sussurrou num fio de voz que mal saiu. Se o Senhor me deixou ouvir isto, não me deixe fingir que não ouvi. A luz do corredor piscou de novo. Helena pegou nos sacos de arroz com as mãos ainda a tremer e subiu a escada rápido, sem olhar para trás, mas o som continuava na sua cabeça, aquele gemido, aquele arrastar de metal, e a certeza crescente, assustadora e inevitável de que Joaquim Gouveia não estava em clínica nenhuma. Estava ali, bem ali, logo abaixo dos seus pés. A manhã seguinte começou com o barulho do status, carros importados a entrar na garagem, um atrás do outro.
Um Mercedes preto, reluzente, um BMW branco. O som dos motores ecoava pelo pátio interno. Depois vinham as vozes altas, risadas vindas do escritório de Marcelo no segundo andar. Ele falava ao telefone em alta voz sobre investimentos, sobre jantares, com gente importante, sobre fechar negócios que renderiam números de 7 dígitos. A voz dele era confiante, cheia de si, do tipo que não espera ser contrariada. Helena ajustava a toalha da mesa de pequeno almoço no terraço, a alisar cada dobra com as mãos. Contava as chávenas de porcelana branca, verificava se os pires estavam alinhados, conferia se o café estava no ponto, se o leite estava quente, se as frutas estavam cortadas do jeito que Marcelo gostava. Por fora, era apenas mais uma funcionária eficiente, invisível, a cumprir o seu papel. Por dentro, cada sentido estava alerta, ainda preso ao gemido da noite anterior. Aquele som continuava a ecoar na sua cabeça, não a deixava em paz. Ao cumprir as tarefas de sempre, Helena passou a enxergar sinais que antes pareciam comuns, normais, parte da rotina. Na lavandaria, ao separar roupas para lavar, encontrou uma embalagem vazia de um remédio controlado entre as toalhas. Diazepam, dizia o rótulo, com o nome de Joaquim Gouveia, impresso em letra pequena. A receita era recente, de 3 semanas atrás. No caixote do lixo da cozinha, ao recolher o lixo do dia, viu pedaços de um envelope de banco rasgado ao meio. O nome do idoso aparecia em letras douradas no canto. Gestão Premium, conta exclusiva. No corredor que levava à despensa, aquele mesmo onde ouvira o gemido, havia um cheiro leve que ela não conseguia identificar de imediato. Remédio misturado com mofo. Algo fechado há tempo demais. Algo que não respirava ar fresco. Cada pista surgia de um gesto simples. Recolher roupas, separar o lixo, limpar degraus. Mas agora, Helena via tudo com olhos novos. Na cozinha, a dona Lourdes mexia uma panela grande de feijão. Ela tinha quase 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque apertado, e trabalhava naquela casa havia 15 anos. Estava prestes a reformar-se e falava disso todos os dias, a contar os meses, as semanas, como quem marca um risco na parede de uma prisão. Naquela manhã, enquanto temperava o feijão, ela comentou em voz baixa, quase um sussurro. Sabe, Helena, outro dia ouvi uns barulhos estranhos lá perto da cave. Tipo, não sei, gemido. Mas deve ser canalização velha, não é? Antes que Helena pudesse responder, Rui entrou na cozinha. Ele era um homem grande, de ombros largos e mãos grossas. Ex-polícia que agora trabalhava como caseiro e segurança. Tinha uns 50 e poucos anos, e um jeito de olhar as pessoas de soslaio, sempre a medir, sempre a vigiar. Ao ouvir o comentário de Lourdes, ele deu um meio sorriso e falou firme. É canalização mesmo, dona Lourdes. Esta casa é velha, os canos fazem barulho, a senhora sabe como é. O olhar dele, porém, pedia silêncio. Não era uma sugestão, era um aviso. Lourdes baixou os olhos e voltou a mexer a panela. Ela só queria chegar viva à reforma. A sua motivação era simples, resistir sem confusão, sem se meter em sarilhos, sem perder o dinheiro que guardava fazia anos. Não podia dar-se ao luxo de arriscar. Pouco depois, Miguel chegou pela porta lateral dos fornecedores. Ele era jovem, tinha uns 25 anos, moreno, magro, com um sorriso fácil e olhos cansados de quem trabalha demais. Entregava verduras, frutas e legumes para a mansão 3 vezes por semana. Trazia sempre caixas pesadas nos ombros e conversava com toda a gente, educado, simpático. Naquela manhã, enquanto descarregava caixas de tomate e alface, Miguel comentou com Helena sobre a avó dele, a dona Célia, de 82 anos. Ela estava à espera havia meses por um exame no centro de saúde do bairro. Meses. Miguel trabalhava duro, fazia entregas em 3 lugares diferentes, tudo para conseguir pagar os remédios da avó, que custavam uma fortuna. Ele tinha horror à injustiça. Helena percebia isso no jeito como falava, no calor que subia na voz quando contava das filas intermináveis, dos médicos apressados, da falta de dignidade. É revoltante, sabe, Helena?
ele disse, a apoiar uma caixa no balcão. A minha avó trabalhou a vida inteira, pagou impostos, criou 4 filhos sozinha. E agora, quando ela precisa, fica largada à espera. Enquanto isso, a gente que... Ele parou, mordeu o lábio. Não precisou de terminar a frase. Os dois sabiam de que tipo de gente ele estava a falar. Helena olhou para Miguel com atenção. Havia nele algo que reconhecia. Indignação verdadeira. Não era só reclamação. Era revolta com raiz, do tipo que não se cala fácil. Ela guardou aquilo na memória. Os primeiros antagonistas também se delineavam com mais clareza. Marcelo Gouveia exibia doações nas redes sociais, publicava fotos a sorrir ao lado de crianças em creches, a entregar cabazes de alimentos, a posar diante de banners com o nome da empresa da família. Falava muito sobre cuidado com os mais velhos, sobre responsabilidade social, sobre honrar quem construiu o país. Mas quando alguém fazia perguntas sobre o próprio pai, sobre onde Joaquim estava, sobre quando voltaria, Marcelo desviava o assunto atrás de um sorriso gelado e frases feitas. Está a ser bem cuidado. É uma questão de privacidade. A família agradece a preocupação. Rui, por sua vez, andava sempre com um porta-chaves próprio e olhos atentos. Ex-polícia, tinha saído da corporação após um episódio de violência que manchara o seu nome. Agora ganhava bem para ser discreto, para fazer o que mandavam, para não fazer perguntas. Aquele emprego era estabilidade. Era a chance de recomeçar sem o peso do passado, e ele não ia estragar isso. Naquela tarde, ao cruzar-se com Helena perto da porta da cave, Rui parou. Olhou para ela com aquele jeito que fazia as pessoas baixarem a cabeça, e murmurou a voz baixa, mas clara. Há lugares nesta casa que não são para toda a gente, dona Helena. A curiosidade já matou muita gente. A senhora é esperta. Não vai querer arranjar problemas, pois não? O recado social estava dado. Ela era apenas a governanta. Estava ali para obedecer, para servir, para não questionar. O seu lugar não incluía fazer perguntas. Helena sentiu o sangue gelar, mas respondeu apenas com um aceno de cabeça e seguiu em frente, as pernas bambas, o coração apertado. No quartinho de limpeza, um espaço pequeno e apertado, onde ficavam vassouras, rodos, baldes e produtos de limpeza, Helena procurava um pano específico que Marcelo pedira. Ao mexer nas prateleiras, esbarrou em algo coberto por um lençol velho. Puxou o tecido e encontrou um monitor antigo, daqueles de tubo empoeirado com fios emaranhados. Por impulso ela ligou. O ecrã piscou, chiou, e então apareceram imagens a preto e branco. Eram câmaras de segurança, vários ângulos da mansão, o portão principal, a garagem, o corredor do segundo andar, e num dos cantos do ecrã, a porta da cave. Helena susteve a respiração. Aquilo era um sistema antigo, provavelmente esquecido quando instalaram as câmaras novas. Ninguém devia saber que ainda funcionava. Ela observou as imagens. Notou que, em certos horários, quando o gerador da casa engasgava, algo que acontecia com frequência, o ecrã congelava. As câmaras perdiam imagem por alguns segundos, às vezes por alguns minutos. Ali nascia a primeira reviravolta ainda quieta, guardada como semente. Havia um olho esquecido que também vigiava quem se achava no comando. 2 obstáculos ganharam corpo naquele dia. O social veio na forma de humilhação. À meio da tarde, quando Marcelo estava na sala a receber visitas de negócios, Helena ousou comentar com muito cuidado que os barulhos na cave a preocupavam. Ela disse isso a passar com um tabuleiro, quase sem olhar diretamente para ele, como quem deixa uma observação no ar. Marcelo riu, alto. E então, a olhar para os convidados, para Rui, para Lourdes que passava pelo corredor, ele disse: Gente simples adora inventar histórias, não é? Acho que viram muitos filmes na televisão. Os outros riram também. Helena sentiu o rosto a queimar, mas baixou a cabeça e saiu. A mensagem era clara. Ela não tinha voz. Não tinha credibilidade. Era só a empregada. O obstáculo material surgiu quando percebeu que a chave da cave fora tirada do porta-chaves da cozinha. Aquele com as chaves antigas que ninguém usava. Agora só Rui tinha acesso. E ele não saía sem aquela chave no cinto. Mas Helena tinha guardado algo.
Semanas atrás, ao limpar a cozinha, encontrara uma chave antiga esquecida num canto da gaveta. Sem saber bem por que guardara-a no bolso do avental. Agora, ao olhar para a porta trancada, uma ideia começou a formar-se. Ela conhecia um serralheiro no bairro, o Sr. Otávio, que atendia ao fim de semana. Homem de confiança, discreto. À pressa, num sábado de manhã, Helena foi até a oficina dele com a chave antiga escondida na mala. Pagou do próprio salário, dinheiro que faria falta no orçamento apertado. O Sr. Otávio fez a cópia sem fazer perguntas, mas olhou para ela com aquele jeito de quem sabe que algo sério está a acontecer. Helena passou aquela noite acordada, sentada na cama do quartinho de empregada, a segurar a chave copiada entre os dedos. O medo de ser descoberta era real, concreto, como um peso no peito, mas a lembrança daquele gemido era mais forte. Cada passo em frente cobrava um preço no corpo e na alma, e ela sabia que mais cedo ou mais tarde teria de descer aquela escada de novo. Com o tempo, Helena começou a enxergar Marcelo Gouveia sem os filtros da aparência. Não era fácil. Ele apresentava-se ao mundo como um homem moderno, elegante, bem-sucedido. Usava fatos feitos à medida, relógios caros, falava 3 línguas, publicava nas redes sociais sobre inovação, empreendedorismo legado. Era convidado para palestras, aparecia em revistas de negócios. Um filho exemplar, dizia a narrativa pública, que assumira os negócios do pai e multiplicara o patrimônio da família. Mas nas chamadas que Helena ouvia ao passar pelo corredor, a limpar, a arrumar, sempre invisível, outro homem aparecia. Marcelo falava com o advogado, o Dr. Augusto Farias, sobre interdição, sobre transferência de bens, sobre resguardar o patrimônio da família. Conversava com um médico particular, o Dr. Santana, sobre relatórios, sobre quadro degenerativo, sobre incapacidade de gerir a própria vida. As palavras eram técnicas, frias, distantes, como se Joaquim fosse um problema a ser resolvido, não um pai. Marcelo não se via como cruel. Helena percebia isso. Ele realmente acreditava que estava a fazer o necessário. Repetia para si mesmo em voz alta às vezes que protegia o idoso da própria fragilidade, que evitava que o pai se expusesse ao ridículo, que preservava a imagem da família. Os seus limites morais eram elásticos. Aceitava prender o pai numa cave, mas rejeitava qualquer palavra mais dura que contenção. Justificava tudo com lógica de folha de cálculo. Custos, benefícios, riscos controlados. Rui, o cúmplice funcional, carregava tabuleiros 3 vezes ao dia. Descia as escadas com passos pesados, abria os cadeados com chaves que não saíam do cinto, entregava comida e remédios, voltava em silêncio. Ele controlava quem se aproximava daquela porta, vigiava os corredores, relatava qualquer movimento estranho a Marcelo. Rui carregava uma história. Tivera o nome manchado na polícia por um episódio de violência que nunca ficara claro nos jornais, mas que todos comentavam em sussurros. Exonerado, processado, absolvido por falta de provas, mas marcado para sempre. Aquele emprego na mansão dos Gouveia, bem pago e discreto, era a chance de estabilidade que não encontraria noutro lugar. Ele dizia a si mesmo que Joaquim estava mais seguro ali do que a rodar por clínicas baratas. Repetia as justificativas de Marcelo como mantras. O velho tem demência. Pode magoar-se. É para o bem dele. Mas às vezes, ao subir de volta da cave, Rui evitava encarar por muito tempo os próprios pulsos, porque via neles, por reflexo involuntário, as marcas de correntes em pulsos alheios. A primeira grande virada veio numa noite de chuva pesada. O céu despejou água com força. Trovões ecoavam pelo bairro e a luz da mansão piscava de vez em quando. O gerador, velho da casa, falhava em dias assim. Sempre falhara. Marcelo reclamava, dizia que ia trocar, mas nunca trocava. Naquela noite, por volta das 10 horas, a casa inteira mergulhou no escuro. Helena estava no quartinho de empregada, deitada, mas acordada, quando ouviu o gerador tossir e morrer. As luzes apagaram-se. Ela ficou parada, o coração a disparar.
Sabia que as câmaras também se desligavam nesses momentos. Observara isso no monitor esquecido. Havia uma janela pequena de alguns minutos em que os olhos eletrônicos ficavam cegos. Levantou-se devagar, pegou na cópia da chave que escondera cosida no forro do avental e desceu pelo corredor de serviço. Os seus pés descalços não faziam barulho no chão frio. O coração batia tão forte que parecia que todos na casa podiam ouvir. Passou pela cozinha às escuras, guiando-se pela memória, e chegou ao elevador de serviço. O motor era barulhento, mas a chuva lá fora cobria qualquer som. Desceu até ao subsolo. O ar ali era diferente. Mais frio, mais pesado. Cheirava a umidade, a lugar fechado há tempo demais. A porta da cave estava à sua frente, trancada, a câmara acima apagada. Helena tirou a chave do bolso. As suas mãos tremiam tanto que quase deixou a chave cair no chão. Respirou fundo, murmurou uma oração rápida e girou a fechadura. A porta abriu-se com um rangido leve. Helena entrou. O cheiro envolveu-a de uma vez. Umidade, remédio, solidão. Havia uma lâmpada fraca pendurada no teto, alimentada por uma bateria independente que iluminava pouco. No canto do compartimento estreito, sobre uma cama improvisada de tábuas e colchão fino, estava Joaquim Gouveia. Ele era magro, muito mais magro do que nas fotos. A pele pálida, quase translúcida. A barba branca por fazer, crescida, desalinhada. Os cabelos compridos e sujos. Usava uma t-shirt velha e umas calças de pijama surradas. Um cobertor ralo, puído, cobria-lhe as pernas. E então Helena viu. As correntes. Eram finas, mas resistentes, presas aos pulsos de Joaquim por algemas acolchoadas que não enganavam ninguém. As correntes estavam fixadas na parede de cimento, longas o suficiente para ele se mexer um pouco, curtas demais para alcançar a porta. A pele fina dos pulsos estava marcada, avermelhada, com nódoas negras antigas. Os olhos de Joaquim, porém, estavam vivos. Cansados, fundos, mas vivos. Quando viu Helena parada na porta, ele piscou como se não acreditasse. E então, num fio de voz rouca, quebrada, murmurou: "Você não é ele. Deus demorou, mas mandou alguém." Helena sentiu as pernas a falharem, segurou-se na parede para não cair. Quase recuou, quase fugiu. O passado veio inteiro, violento, inevitável. A denúncia no lar de idosos, as risadas de descrédito, o despedimento. A morte da idosa que não conseguira salvar. O medo de não ser ouvida. O medo de ser chamada de louca, de mentirosa, de gente que inventa coisas. Podia fingir que não vira. Podia trancar a porta de novo e voltar para o quarto. Guardar o emprego. Continuar a pagar as contas da irmã. Continuar a sobreviver. Mas sobre o caixote que servia de mesa de cabeceira ao lado da cama, Helena viu um pequeno bloco de notas. Papel barato, amarelado. Havia frases escritas com letra trêmula, quase ilegível. "Socorro. Tirem-me daqui. Por favor." Ela lembrou-se das cartas rasgadas que encontrara no lixo da cozinha. Pedaços de papel com a mesma letra. Joaquim tentara pedir ajuda. Tentara e fora silenciado. Helena aproximou-se devagar. Ajoelhou-se ao lado da cama. Joaquim olhava-a com os olhos marejados. Ela pegou na mão dele, sentiu a pele fria, os dedos trêmulos. "Senhor Joaquim," ela sussurrou, a voz a falhar. "Eu sou a Helena. Trabalho aqui em cima. Eu não sabia. Juro que não sabia." "Ele prendeu-me," Joaquim disse, entre tosses secas que sacudiam o corpo magro. "O meu filho prendeu-me. Disse que é para o meu bem, que estou doente. Mas eu sei quem sou. Sei o meu nome, sei onde estou, só não sei há quanto tempo estou aqui." As palavras saíam aos pedaços, cansadas, mas lúcidas. Joaquim contou que Marcelo começara a isolá-lo há meses. Primeiro, tirou o telefone do quarto. Depois proibiu visitas, dizia que o pai estava confuso, que inventava coisas, que precisava de descansar. Trouxe médicos que assinavam relatórios sem olhar direito.
advogados que preparavam papéis. E então, numa noite, Rui trouxe-o para a cave. Disse que era temporário. Disse que era para proteger a imagem da família, enquanto cuidavam da situação. Ele quer que eu assine papéis, Joaquim continuou, a voz a sumir. Transferência de bens, procuração. Ele traz os documentos, obriga-me a assinar. Diz que se eu não assinar, fico aqui mais tempo. Eu já assinei alguns, Deus me perdoe, assinei porque estava com medo, com frio, com fome. Helena sentia a garganta fechada. As lágrimas desciam sem que pudesse controlar. O conflito interno queimava como nunca. A vontade de fugir, de se proteger, de não se meter, lutava violentamente com a consciência, com a memória da idosa que morrera, com a fé que carregava no terço do bolso. Lá em cima, a dona Lourdes provavelmente dormia, a pensar apenas em chegar à reforma. Miguel entregava verduras sem imaginar o que acontecia naquele subsolo. Rui vigiava, cúmplice, a repetir para si mesmo que fazia o certo. Marcelo publicava fotos a sorrir, a construir uma imagem pública impecável. E Joaquim, preso, invisível, esperava. Helena ficou ali por alguns minutos que pareceram horas. Segurou na mão do idoso, limpou-lhe as lágrimas com a manga do próprio avental, cobriu melhor o cobertor sobre as pernas dele. Não tinha como tirar as correntes naquele momento. Não sabia onde estavam as chaves, mas podia fazer algo. Precisava. Eu vou tirá-lo daqui, senhor Joaquim. Ela disse, firme agora, a segurar na mão dele com força. Não sei como ainda, mas juro por Deus que vou. O senhor não vai morrer aqui, não enquanto eu souber disto. Joaquim apertou a mão dela de volta com a pouca força que tinha. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por não fingir que não me viu. Helena subiu de volta com as pernas bambas, o corpo a tremer, a carregar um segredo pesado demais. A chuva ainda caía lá fora. O gerador voltara a funcionar. As luzes piscaram e acenderam-se de novo. As câmaras voltaram a gravar. Mas algo tinha mudado para sempre. Ela não tinha mais a ilusão de que poderia manter-se neutra. Não tinha mais como fingir que não sabia. Joaquim vira-a, pedira ajuda. E Helena, pela primeira vez desde o lar de idosos, desde a morte daquela senhora, desde todas as vezes que fora chamada de mentirosa, sentiu que tinha uma chance. Uma chance de fazer diferente. Uma chance de ser ouvida. Uma chance de salvar alguém. E desta vez, custasse o que custasse, ela não ia desistir. Na noite seguinte, a mansão parecia tranquila como sempre. As luzes acesas iluminavam os jardins bem cuidados. Os carros dormiam na garagem. A cidade, lá embaixo, brilhava ao longe. Mas o mundo de Helena já não era o mesmo. Desde que vira Joaquim acorrentado na cave, não conseguia dormir direito, não conseguia comer sem que o estômago se revirasse. Cada vez que se cruzava com Marcelo nos corredores, sentia um nó na garganta. Cada vez que Rui descia com um tabuleiro, queria gritar. Mas gritar não resolveria nada. Precisava de provas, precisava de ajuda, precisava de um plano. Helena passara o dia anterior a pensar, a rezar, a anotar. No quartinho de empregada, sobre a cama estreita, desenhara um mapa mental. Quem poderia ajudar? Quem era confiável? Quem tinha algo a perder? Miguel aparecia no topo da lista. Ele tinha indignação verdadeira, tinha um telemóvel com câmara, tinha acesso à mansão. A dona Lourdes vinha, em seguida, com ressalvas. Ela era boa, mas tinha medo. Precisaria de coragem emprestada. Naquela tarde, enquanto Miguel descarregava caixas de frutas na cozinha, Helena aproximou-se. Verificou se não havia ninguém por perto, baixou a voz e disse rápido: Miguel, preciso da tua ajuda com uma coisa séria. Muito séria. Ele parou, uma caixa de laranjas no colo, e olhou para ela com atenção. O que foi, Helena? Ela respirou fundo. Contar era arriscar. Mas não contar era deixar Joaquim apodrecer naquela cave. O pai do Marcelo está aqui, na cave, preso, acorrentado. Miguel quase deixou a caixa cair. Arregalou os olhos, olhou em volta, baixou a voz. Como assim preso? Preso como? Acorrentado a uma cama, magro, sozinho. Eu vi com os meus próprios olhos.
O Marcelo diz que o pai está numa clínica, mas é mentira. É tudo mentira. Miguel ficou pálido. Passou a mão no rosto. Respirou fundo. Helena viu a revolta a subir nele, a mesma que sentia. A gente precisa de denunciar, ele disse a voz tensa. Precisa de chamar a polícia, chamar alguém. Sem provas não vai dar em nada, Helena cortou. Achas que vão acreditar em mim, na governanta, no rapaz das entregas, contra o Marcelo Gouveia? A gente precisa de uma prova concreta, algo que ninguém possa negar. Foi aí que ela contou sobre o monitor esquecido no quartinho de limpeza, as câmaras antigas que ainda funcionavam, as imagens a preto e branco que mostravam a porta da cave e, às vezes, o interior quando alguém descia. Miguel entendeu na hora. Queres que eu filme o ecrã? Ele perguntou. Isso. E se a gente conseguir apanhar uma imagem dele lá embaixo, ou o Marcelo a dizer alguma coisa, aí a gente tem uma prova. Miguel concordou sem hesitar. Combinaram em sussurros. Ele voltaria depois do expediente normal, a fingir uma entrega atrasada. A dona Lourdes, que passava pelo corredor e ouviu parte da conversa, parou. Estava pálida, as mãos a tremer. Vocês vão meter-se numa encrenca danada, ela disse, a voz fina. O Marcelo, ele tem advogados, tem dinheiro, tem gente poderosa. Se isto der errado... E se a gente não fizer nada? Helena perguntou a olhar nos olhos dela. O que vai acontecer com o senhor Joaquim? Lourdes baixou os olhos. Ficou em silêncio por um tempo longo. Quando levantou o rosto de novo, tinha lágrimas nos olhos. Está bem, ela disse, a voz a quebrar. Eu ajudo. Se for preciso, eu ocupo o Rui na cozinha. Invento alguma coisa. Mas que Deus nos proteja. Todos sabiam que mexer com os Gouveia tinha um preço. Mas uma vez revelada a verdade da cave, recuar parecia covardia demais. Helena estudara os detalhes da casa como quem decora um mapa de guerra. Sabia que Marcelo ligava a sauna todas as terças e quintas-feiras, por volta das 8 da noite. O aquecedor da sauna era potente, forçava o gerador velho, e às vezes causava quedas breves de energia. Sabia que as câmaras do monitor antigo travavam nesses momentos. Sabia que o corredor de serviço, pouco usado à noite, levava direto ao quartinho de limpeza, sem passar pela cozinha principal. Quando Miguel voltou, já era quase 9 da noite. Ele entrou pela porta lateral com 2 caixas de frutas nos braços e uma desculpa pronta. Desculpe a hora, dona Lourdes. Deu problema no caminhão, a entrega atrasou. Rui apareceu na cozinha desconfiado. Olhou para Miguel com aquele jeito de segurança, a medir, a avaliar. Entrega a esta hora? Ele resmungou. Isto não são horas, rapaz. Miguel encolheu os ombros, a manter a calma. Eu sei. Mas se eu não entregar hoje, perco o contrato. O patrão é exigente, sabe como é. Rui ia continuar a questionar, mas a dona Lourdes interveio. Segurou-lhe no braço a gemer baixo. Ai, Rui, acho que estou a sentir-me mal. Tonturas. Será que me pode ajudar a sentar? Acho que é da tensão. Ele olhou para ela irritado, mas não podia ignorar. Lourdes era funcionária antiga, conhecida. E acontecesse algo com ela ali, seria um problema. A resmungar, ele ajudou-a a sentar-se numa cadeira, foi buscar água, perguntou se ela queria que chamasse alguém. Enquanto isso, Helena esgueirou-se pelo corredor estreito de serviço. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Passou pela lavandaria, pela despensa, chegou ao quartinho de limpeza. Ligou o monitor antigo com mãos trêmulas. O ecrã chiou, ganhou vida. Imagens a preto e branco apareceram. Vários ângulos da mansão. Helena ajustou para a câmara do subsolo e então viu Marcelo e Rui a descerem a escada da cave. Ela chamou Miguel baixinho. Ele entrou rápido no quartinho. Fechou a porta quase completamente. Ergueu o telemóvel e começou a filmar o ecrã do monitor, a saber que aqueles segundos de áudio e imagem poderiam mudar tudo. No ecrã, a preto e branco, granulada mas nítida o suficiente, a porta da cave abria-se. O rosto abatido de Joaquim surgia por um ângulo torto. Ele estava sentado na cama, as correntes visíveis nos pulsos. Marcelo entrava no quadro, a segurar papéis. E então, entre os chiados do áudio mau,
A voz de Marcelo atravessou Clara o suficiente. É só assinar, pai. Ninguém precisa de saber que está aqui. É para o seu bem. E para o bem da empresa. Joaquim abanava a cabeça, fraco, mas a resistir. Marcelo insistia, a voz a ficar mais dura. Rui ficava parado ao fundo, braços cruzados a vigiar. Miguel filmou tudo. Quando Marcelo e Rui saíram da cave e a câmara voltou a mostrar apenas a porta fechada, ele parou de gravar. Olhou para Helena, os olhos a brilhar de raiva e determinação. A gente conseguiu. Ele sussurrou. Helena sentiu as pernas bambas de alívio e medo ao mesmo tempo. Ali nascia a segunda grande virada. A suspeita transformava-se em prova concreta. Não era mais só a palavra dela. Era a imagem, era a voz, era Marcelo, com as próprias palavras a confessar. Miguel guardou o telemóvel e saiu pela lateral assim que conseguiu. No portão, apanhou sinal de internet e enviou o vídeo imediatamente para o e-mail do padre Augusto, da paróquia de Santa Clara, um homem que Helena conhecia das missas de domingo. O padre Augusto era respeitado, tinha contactos, não tinha medo de enfrentar a injustiça. Se alguém podia ajudar, era ele. O vídeo foi enviado usando apenas recursos que já existiam: o monitor esquecido, o Wi-Fi que alcançava o muro da mansão, o telemóvel simples do rapaz das entregas. Nada vinha de milagre fácil. Era resultado de um olhar atento, coragem repartida e um pouco de sorte. Mas os obstáculos não tardaram. Ao sair do quartinho de limpeza, com o coração ainda disparado, Helena deu de caras com Rui no corredor. Ele mediu-a de cima a baixo, os olhos estreitos, desconfiado. "O que é que a senhora estava a fazer aí dentro?" Ele perguntou, a voz baixa, mas ameaçadora. Helena sentiu o sangue gelar. Precisava de uma desculpa, rápido. "Pano do chão", ela disse a tentar manter a voz firme. "Estava à procura de um pano que me esqueci aqui de manhã." Rui não pareceu convencido. Deu um passo em frente. Helena recuou, bateu com o braço com força na quina da porta de metal. Sentiu uma dor aguda a subir pelo ombro, mas não gritou. Não podia demonstrar fraqueza. "A senhora anda muito curiosa", Rui disse, a chegar mais perto. "Eu já avisei para não se meter onde não é chamada." "Eu só trabalho aqui", Helena respondeu, a voz a tremer agora. "Só faço o meu serviço." Ele encarou-a por mais alguns segundos. Então, finalmente deu um passo para trás. "Então continue a fazer só o seu serviço e esqueça o resto." Helena passou por ele rápido, as pernas bambas. No quarto, tirou o avental e viu o hematoma já a formar-se no braço, roxo e dolorido. O corpo pagava pelo risco, mas não podia parar agora. No dia seguinte, a reunir toda a coragem que tinha, Helena foi ao centro de saúde do bairro. Conhecia a assistente social de lá, a dona Vera. Uma mulher de meia idade que sempre fora gentil. Contou a história toda. Joaquim na cave, as correntes, o vídeo, tudo. Dona Vera ouviu com atenção, mas o rosto dela foi se fechando aos poucos. Quando Helena terminou, ela suspirou fundo. "Helena, eu acredito em si. Mas mexer com a família Gouveia... Você sabe o peso que esse nome tem nesta cidade. Eles têm advogados, têm influência. Se isto não der em nada, você perde o emprego. E talvez coisa pior." "E se eu não fizer nada?" Helena perguntou, a voz firme agora. "Ele morre lá, sozinho, esquecido." Vera ficou em silêncio. Helena viu a luta interna nela, o medo a bater contra a consciência. Mas no fim o medo venceu. Eu preciso de provas oficiais para protocolar algo assim. Preciso de um relatório médico, de testemunhas qualificadas." "Desculpe, Helena, eu não posso arriscar." Helena saiu dali com o coração apertado. Esbarrou num muro institucional. Medo de enfrentar um apelido forte, exigência de provas oficiais. Sussurros sobre perder o emprego se aquilo não der em nada. Mas as linhas começavam a convergir. O padre Augusto, ao receber o vídeo no e-mail, assistiu 3 vezes. Ficou em choque. Procurou um advogado da comunidade, o Dr. Renato, que atuava em casos de direitos humanos. Miguel, indignado, decidiu contar o que sabia sobre as entregas de mantimentos que sumiam sem explicação. A dona Lourdes, a reunir toda a coragem que ainda tinha,
Admitiu que ouvira discussões entre Marcelo e o advogado dele sobre a interdição do pai e a transferência de bens. Cada pequeno passo custava desgaste, noites sem dormir, ameaça velada de despedimento. Helena sentia o peso de tudo isso nos ombros, no peito, no hematoma que doía cada vez que mexia o braço. Mas o silêncio agora custaria ainda mais caro. Joaquim continuava, lá embaixo, à espera, a acreditar que alguém finalmente o ouviria. E Helena tinha prometido que sim. Em poucos dias, a história saiu do fundo escuro da cave para lugares onde a verdade pode ser vista à luz do dia. O padre Augusto não perdeu tempo. Assistiu ao vídeo que Miguel enviara. Sentiu o estômago a revirar ao ver Joaquim acorrentado, ao ouvir a voz de Marcelo a coagir o próprio pai. Ligou imediatamente para o doutor Renato, o advogado que atuava em casos de direitos humanos e que já conhecia de trabalhos comunitários. O doutor Renato era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino, com uma história de lutar por causas difíceis. Não tinha o dinheiro dos Gouveia, mas tinha princípios. Ao ver o vídeo, ficou em silêncio por um longo minuto. Depois, olhou para o padre e disse apenas: "Vamos apresentar queixa disto hoje mesmo." Com o vídeo em mãos, junto com tudo o que Helena guardara pacientemente ao longo das semanas, eles foram à esquadra da polícia. Helena levou as cópias das páginas do caderno de estoque, onde anotara os remédios que desciam para a área de serviço, registros de horários em que refeições extras eram preparadas, anotações sobre as quedas do gerador, tudo com datas e detalhes precisos. Nada vinha de suposição. Era o rastro paciente de uma rotina observada por olhos atentos. O inspetor que os atendeu, o Dr. Fábio Mendes, era um homem sério, de meia-idade, que olhou para aquele grupo improvável. Um padre, um advogado comunitário, uma governanta de avental ainda no corpo, com uma certa desconfiança inicial. Mas quando assistiu ao vídeo, quando leu as anotações, quando ouviu Helena falar com voz firme e detalhada sobre tudo o que vira, a expressão dele mudou. "Isto é grave", ele disse a fechar a pasta. "Muito grave. Vou autorizar uma vistoria. Hoje mesmo." Helena sentiu o coração a disparar. Estava a acontecer. Finalmente estava a acontecer. A vistoria foi marcada para a manhã seguinte, uma manhã clara de céu azul, sol forte, o tipo de dia que parecia zombar da escuridão que estava prestes a ser revelada. Um polícia, a assistente social do município, não a dona Vera, mas outra, mais velha e experiente, e o doutor Renato chegaram à mansão numa viatura discreta. Helena abriu o portão com as mãos geladas. Mesmo sendo verão, sentia frio. Marcelo apareceu no hall de entrada, impecável como sempre, fato cinzento, cabelos penteados, sorriso educado, mas forçado. Quando viu a viatura, o sorriso vacilou por um segundo, mas recompôs-se rápido. "Bom dia", ele disse, a voz controlada. "Posso ajudar em algo?" O polícia mostrou o mandado judicial. Marcelo leu e Helena viu a cor assumir do rosto dele. Mas ele tentou ganhar tempo, como sempre fizera. Falou de equívoco. Disse que o pai estava a viajar, que não estava em casa, que aquilo tudo era um mal-entendido ridículo baseado em mexericos de funcionários. "Senhor Gouveia", o polícia disse firme, "temos um mandado de busca. O senhor pode cooperar ou podemos entrar de qualquer maneira. Escolha." Marcelo calou-se. O advogado dele, o doutor Augusto Farias, que chegara à pressa, tentou argumentar, mas a ordem era clara. A entrada seria feita. No corredor que levava à cave, Helena guiava o grupo. Sentia as pernas trêmulas, mas continuava a andar. O cheiro conhecido de umidade e remédio já começava a aparecer, mesmo antes de chegarem à porta. A assistente social franziu o nariz. "Que cheiro é este?" ela perguntou. Ninguém respondeu. Quando chegaram à porta da cave, ela estava trancada. Rui foi obrigado a abrir. As suas mãos tremiam ao colocar a chave na fechadura. A porta rangeu ao abrir, e o ar que saiu de dentro era pesado, frio, carregado. A assistente social desceu primeiro, seguida pelo polícia. Helena ficou no alto da escada, o coração a bater tão forte que doía.
Ouviu o grito abafado da assistente social. Ouviu o palavrão baixo do polícia. E então, a voz fraca de Joaquim. Quem são vocês? Quando Joaquim apareceu diante de testemunhas acorrentado, magro, com a barba por fazer e os pulsos marcados, o silêncio que se instalou foi pesado como chumbo. A assistente social tinha lágrimas nos olhos. O polícia tirava fotos com o telemóvel a registrar tudo. O doutor Renato subia e descia a verificar o estado do compartimento, o colchão sujo, o balde que servia de casa de banho, o tabuleiro de comida a meio. Marcelo, que descera atrás do grupo, tentou explicar-se. Ainda a jogar, ainda a tentar controlar a narrativa. Ele é agressivo, disse, a voz ainda firme, mas a começar a rachar. As correntes são recomendação médica. O meu pai tem demência, tem surtos. Eu precisava de o proteger a todos. Recomendação de que médico? O polícia perguntou, a virar-se para ele. Marcelo hesitou. Não tinha resposta pronta para aquilo. E isto foi filmado fora de contexto. Ele continuou a apontar para o telemóvel do polícia, como se o vídeo estivesse ali. Estas pessoas, ele apontou para Helena, para Miguel que chegara a correr ao saber da vistoria. Querem dinheiro. Querem extorquir-me. É uma armação. Armação? Helena disse, a voz a sair mais alta do que pretendia. Armação. É o senhor prender o próprio pai numa cave. Marcelo olhou para ela com raiva pura, mas não disse nada. O que poderia dizer? A notícia correu pelo bairro antes mesmo de o sol se pôr. Redes sociais, grupos de WhatsApp, conversas de esquina. O filho do Gouveia prendia o pai na cave. Joaquim Gouveia estava acorrentado. A governanta descobriu e denunciou. Alguns vizinhos afirmavam estar chocados. Outros confessavam que sempre estranharam aquela mansão onde um pai nunca mais era visto, onde não havia visitas, onde tudo parecia silencioso demais. As autoridades dividiam-se entre o peso do apelido e o escândalo público que não podia mais ser abafado. No meio desse turbilhão, Helena precisou de enfrentar o maior dos seus obstáculos, o medo de, outra vez, ser tratada como mentirosa. A audiência preliminar aconteceu numa sexta-feira chuvosa, no Palácio da Justiça de Lisboa. Helena chegou cedo, acompanhada pelo padre Augusto e por Juliana, a irmã mais nova que deixara a faculdade por um dia para estar ali. Miguel veio também de camisa social emprestada, nervoso, mas firme. A dona Lourdes estava sentada num banco do corredor, a rezar baixinho, os dedos entrelaçados. Helena vestia a roupa mais simples que tinha, saia escura e blusa branca, o terço escondido no bolso. Sentou-se diante do juiz, o doutor Mauro Silveira, um homem de uns 60 anos, de óculos grossos e expressão séria. Sentia as mãos suadas, o coração disparado. Podia responder apenas o mínimo. Podia dizer que não tinha a certeza de nada, que só fazia o trabalho dela. Seria mais fácil, mais seguro. Mas quando o juiz perguntou, "A senhora tem a certeza do que viu?" Helena respirou fundo, olhou para as mãos, depois para o juiz, e escolheu falar. "Tenho, doutor juiz, eu vi o senhor Joaquim acorrentado, na cave. Vi as marcas nos pulsos dele, ouvi-o a pedir ajuda, e antes disso ouvi barulhos, vi remédios a sumir, vi comida a ser levada para baixo, vi cartas rasgadas no lixo. Não foi uma vez só, foram muitas, e eu anotei tudo." Ela detalhava com calma forçada cada noite de barulho estranho vindo do subsolo, cada envelope rasgado com o nome de Joaquim, cada remédio controlado que sumia da despensa, as risadas de desprezo quando tentou questionar, o monitor esquecido no quartinho de limpeza, a cópia da chave que pagou do próprio salário, o encontro na cave numa noite de chuva, o rosto magro de Joaquim, as correntes, o cobertor ralo, o medo e a súplica nos olhos dele. Cada palavra trazia de volta a dor do passado, a memória do lar de idosos, do despedimento, da morte da idosa. Mas também trazia o peso de quem tinha visto a verdade de perto e não podia mais fingir. Miguel foi chamado e confirmou as entregas de mantimentos que não batiam com o consumo da casa.
Mostrou o vídeo que gravara do ecrã do monitor. Explicou como funcionara, como conseguira filmar, por que decidira ajudar. A minha avó tem 82 anos, ele disse a voz firme. Ela espera meses por um exame, meses, e este homem prendia o próprio pai para lhe roubar. Eu não podia ficar quieto. A dona Lourdes, chamada em seguida, tremia tanto que precisou de se segurar na mesa, mas mostrou as anotações antigas no seu caderno pessoal, onde registrava receitas e compras. Provava que comidas especiais eram preparadas em horários estranhos, em quantidades que não faziam sentido para a casa. Eu sabia que havia algo de errado, ela disse a limpar as lágrimas, mas eu tinha medo. Medo de perder o emprego, medo de não ser ouvida. Mas a Helena teve coragem e eu não podia deixá-la sozinha. O padre Augusto apresentou documentos que comprovavam que doações prometidas por Marcelo a lares de idosos da região nunca chegaram, que o nome dele era usado em campanhas publicitárias, mas o dinheiro não aparecia. As subtramas encaixaram-se ali, na frente de todos, a reforçar a linha principal. Marcelo e o seu advogado tentaram desmontar cada testemunho. Alegaram que Helena era ressentida, que Miguel queria dinheiro, que Lourdes era influenciável, que o padre tinha interesse em aparecer nos média. Mas o vídeo estava lá. As anotações estavam lá. As fotos dos pulsos marcados de Joaquim estavam lá. E no fim, o próprio Joaquim foi trazido para depor. Ele entrou na sala amparado por um enfermeiro, magro mas de pé, a barba agora feita, roupas limpas. Quando o juiz perguntou se ele fora mantido contra a vontade, Joaquim olhou direto para Marcelo e disse, a voz fraca mas clara: "O meu filho prendeu-me, obrigou-me a assinar papéis, disse-me que era para o meu bem, mas eu sabia que era mentira. Eu só queria sair dali. E esta moça," ele apontou para Helena, "salvou-me." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ao deixar o tribunal naquele dia, sob a chuva fina que começava a cair, Helena não fez discurso algum. Não deu entrevista aos jornalistas que começavam a aglomerar-se na porta. Apenas levantou os olhos para o céu nublado, respirou fundo, a sentir a água gelada no rosto. E em silêncio, com a mão no terço dentro do bolso, agradeceu a Deus por finalmente ter sido ouvida. Alguns meses depois, as consequências estavam espalhadas pela cidade como marcas deixadas pela chuva depois da tempestade. A mansão dos Gouveia continuava de pé no alto do bairro do Restelo, imponente como sempre, mas já não era intocável. Já não inspirava apenas respeito. Agora inspirava também vergonha, sussurros, perguntas incômodas sobre o que mais poderia estar escondido atrás de portões bonitos e jardins bem cuidados. Processos corriam na justiça, pilhas de papéis em escritórios de advocacia, audiências marcadas e remarcadas. Bens estavam bloqueados, contas bancárias congeladas. O nome da família Gouveia, que por décadas fora sinônimo apenas de poder e sucesso, agora carregava uma mancha que não saía com dinheiro nem influência. Marcelo Gouveia respondia por sequestro, maus tratos, coação e fraude. As acusações eram pesadas, e por mais que o advogado dele tentasse negociar, amenizar, protelar, os factos estavam todos ali. O vídeo, as fotos, os depoimentos, as correntes. Não havia como apagar. Como parte de um acordo judicial, para evitar uma pena ainda maior, Marcelo foi obrigado a financiar projetos de proteção a idosos vulneráveis na região. Lares, atendimento psicológico, programas de visita domiciliária. Dinheiro que ele teria guardado em contas offshore agora ia para manter vivas as pessoas que ele desprezara em discursos vazios. A ironia não passava despercebida a ninguém. Ele não punha mais os pés na mansão. Morava num apartamento menor no centro, longe dos holofotes que tanto amara. Evitava sair, evitava as redes sociais, evitava espelhos. Carregava o peso do próprio nome agora como uma pedra amarrada ao pescoço. Rui, o caseiro e segurança, confessou tudo numa tarde longa de depoimento. Contou como aceitara o emprego a saber que algo estava errado, como fechara os olhos para as correntes, como levara tabuleiros e remédios como se fossem apenas tarefas neutras. Confessou por escrito, com a voz a tremer,
que sabia que Joaquim não era violento, que as correntes não eram necessárias, que tudo fora uma mentira contada tantas vezes que quase acreditara. Por ter colaborado com a investigação, por ter demonstrado arrependimento genuíno, Rui recebeu uma pena mais branda. Prestação de serviços comunitários. 300 horas. Ele cumpria-as agora no mesmo lar onde Joaquim morava. A trabalhar como vigia do portão, a ajudar na manutenção, a carregar compras, a consertar torneiras, a aprender aos poucos e com dor, a olhar para os idosos sem desviar os olhos, sem fingir que não via. Joaquim não via mais paredes úmidas nem correntes, não ouvia mais o barulho do frigorífico industrial, nem sentia o cheiro de mofo. Vivia agora num lar simples ligado à paróquia de Santa Clara, no bairro do mesmo nome. Um lugar modesto, mas cheio de luz e vida. Tinha um quarto só dele, pequeno mas arejado, com uma janela larga que dava para um jardim onde cresciam rosas, jasmins e pés de mamão. A janela ficava aberta na maior parte do dia, a deixar entrar o sol da manhã, o canto dos pássaros, o cheiro de terra molhada depois da chuva. Recebia cuidados médicos regulares. O Dr. Pereira, um clínico geral que atendia voluntariamente no lar, visitava 2 vezes por semana. Joaquim ganhara peso, a pele, recuperara a cor. A barba estava sempre feita. Usava roupas limpas, simples, confortáveis. E sobre a cadeira ao lado da cama, descansava o mesmo chapéu de feltro das fotos antigas, aquele que usava nas festas de família, pronto para os passeios no pequeno jardim. As marcas nos pulsos começavam a clarear. A pele nova crescia sobre as cicatrizes, lenta, mas constante. As feridas da alma levavam mais tempo. Joaquim ainda acordava, às vezes, à meio da noite, a suar frio, a achar que estava de volta à cave. Mas então abria os olhos, via a janela, ouvia o vento nas árvores e lembrava-se. Lembrava-se que estava livre, que tinha gente por perto, que não estava sozinho. A cada tarde que passava, ele respirava um pouco mais leve. Helena não voltou à mansão. Quando o processo começou, quando os advogados ligaram a perguntar se ela aceitaria uma compensação financeira para não causar mais problemas, ela desligou-lhes o telefone na cara. Não queria o dinheiro dos Gouveia, queria dignidade. Aceitou o convite para coordenar o dia a dia do lar onde Joaquim agora morava. A experiência de governanta, toda aquela atenção aos detalhes, aquele cuidado silencioso e meticuloso, transformou-se em serviço, com propósito. O antigo caderno de estoque que usara para anotar pistas na mansão, agora registrava outras coisas, quantidades de arroz e feijão, horários de remédios, preferências de café, pequenas alegrias dos moradores. A dona Amélia gosta do café mais forte. O senhor Antônio prefere dormir com a janela fechada. A dona Teresa adora bolo de fubá. Cada anotação era um ato de amor disfarçado de organização. Juliana, a irmã mais nova, agora formada em enfermagem, ajudava nas tarefas do lar aos fins de semana. Distribuía mantas, verificava a atenção, conversava com os moradores, sorria fácil. Ela olhava para Helena com orgulho, com gratidão. Sabia o preço que a irmã pagara para fazer o que estava certo. Pela primeira vez na vida, Helena não se sentia apenas de passagem em lugar nenhum. Não se sentia invisível, não se sentia menos. Sentia-se parte de algo que fazia sentido, algo maior do que ela, algo que importava de verdade. As relações que nasceram da dor também se consolidaram. A dona Lourdes, já reformada, com a pensão garantida e o medo finalmente solto, aparecia no lar toda a semana. Trazia bolos, panelas cheias de comida, risos altos. Na cozinha comandava como sempre fizera, mas agora sem o peso do silêncio forçado. Ensinava receitas para as voluntárias, contava histórias, brincava com as crianças que visitavam os avós. Miguel visitava aos fins de semana, sempre carregado de frutas e verduras frescas. A avó dele, a dona Célia, finalmente conseguira o exame que esperava havia meses. O tratamento começara, e ela melhorara bastante. Miguel falava sobre isso com gratidão, a saber que a luta de Helena abrira portas para outras pessoas também, que a denúncia sacudira a cidade
e forçara melhorias no atendimento público. O padre Augusto circulava entre as mesas na hora do almoço, a ouvir histórias, a benzer, a rezar, a rir. Ele via naquele lar a prova de que valia a pena lutar, mesmo quando tudo parecia impossível. E Rui, agora vigia do portão, a cumprir a sua pena, aprendia aos poucos a olhar para os idosos sem desviar. Carregava a culpa como uma cicatriz que não sara, mas também carregava a vontade sincera de reparar. Ajudava a consertar o que se partia, pintava paredes, trocava lâmpadas. Às vezes, quando Joaquim passava pelo portão para o passeio da tarde, os dois olhavam-se. Não falavam, não era preciso. O silêncio entre eles dizia tudo. Numa tarde morna de novembro, com o sol a começar a deitar-se sobre o pátio simples do lar, Joaquim estava sentado num banco de cimento sob a sombra de uma jabuticabeira. Usava o chapéu de feltro na cabeça, as pernas finalmente livres, sem correntes, sem dor. Conversava com a dona Teresa e a dona Amélia, duas senhoras que moravam ali também, sobre os tempos antigos, sobre receitas, sobre a vida. Crianças do bairro, em visita da escola municipal, corriam entre os bancos, levavam desenhos, cantavam músicas, faziam perguntas inocentes. Joaquim segurava o desenho que uma menina de 6 anos fizera, para ele. Uma casa com sol, flores e um senhor a sorrir, e sentia os olhos a marejarem. Helena fechou o caderno de anotações que atualizava, encostou-se à porta da cozinha e ficou só a observar tudo. O pai, que um dia esteve acorrentado agora, recebia um copo de sumo de laranja de uma menina de tranças. A dona Lourdes ria alto na cozinha, a contar uma piada para as voluntárias. Miguel consertava uma fuga de água na casa de banho com a ajuda de Rui, os dois suados mas concentrados. Juliana ajudava a dona Amélia a subir a rampa, a segurar-lhe no braço com carinho. Havia marcas, havia dores, havia processos ainda em andamento, papéis a serem assinados, reuniões com advogados. A justiça humana era lenta, imperfeita, cheia de buracos, mas também havia uma paz que não se compra, que não se explica, que apenas se sente. Helena respirou fundo, a sentir no peito o peso e a leveza de tudo o que vivera. Peso da dor, da luta, do medo, leveza da vitória, da justiça, da dignidade recuperada. Não havia manchetes de jornal penduradas na parede, não havia aplausos nem prêmios, apenas aquele silêncio, agradecido, cheio de vozes e passos, de risadas e choro, de vida a acontecer do jeito que devia ser. Ela pegou no terço do bolso, passou os dedos pelas contas gastas que a acompanhavam desde sempre. Olhou para o céu, que começava a ganhar tons de laranja e rosa, aquele horário em que o dia se despede sem pressa, e então, simples como quem conversa com um amigo antigo que sempre esteve ali, Helena murmurou: "No tempo de Deus, até as correntes aprendem a virar caminho." O vento soprou leve, a balançar as folhas da jabuticabeira. No pátio, Joaquim ria de algo que a dona Teresa dissera. As crianças corriam. Lourdes cantarolava na cozinha. Miguel e Rui batiam com um martelo a consertar. E Helena, finalmente, permitiu-se sorrir, porque sabia, no fundo da alma, que tinha feito o que precisava de ser feito, que tinha ouvido quando ninguém ouvia, que tinha visto quando todos fingiam não ver, e que, no fim, apesar de tudo, a justiça ainda era possível, mesmo para gente simples, mesmo para gente invisível, mesmo para uma governanta com um terço no bolso e uma coragem maior do que o medo.